E se a justiça não viesse com fogo ou correntes, mas com pão? E se um banquete, destinado a celebrar a colheita, tornou-se o início de um acerto de contas tranquilo? E o que, se uma mulher, despojada de tudo, encontrei uma maneira de falar, sem dizer nada? Palavra. Esta não é uma história de fantasma. Caros espectadores, peço gentilmente o seu apoio. Ajude-me a alcançar 1000 inscritos. O seu clique significa muito para mim. É memória que se recusou a ficar enterrada. Você está pronto para ouvir o que o solo de o Mississippi tentou esquecer? Sob o sol inchado de um verão no Mississippi em 1854, a plantação Blackmore se espalhou como uma ferida na terra. Sua campos de algodão se estendiam infinitamente, branco como ossos sob a luz do meio-dia. A casa no centro, 3 andares, de madeira clara e janelas sombreadas, ficou parado, observando tudo em aquela terra respirava ao ritmo de as cavidades, uma linhagem tão antiga quanto a solo e tão cruel. Eles nomearam seus propriedade em homenagem a um ancestral da família, um capitão que uma vez cruzou o Atlântico com nada além de uma Bíblia, uma pistola e 72 almas acorrentadas. Alta tinha nenhuma lembrança de liberdade. Ela havia nascido para Blackmore, filha de um fazendeiro e uma costureira, ambas perdidas diante dela. 13º ano. Suas costas traziam a lembrança de chicotes, e suas mãos, agora firmes com idade, conhecia cada vinco do olovem. Cozinha. Ela havia mexido seus ensopados, amassaram seus pães, fatiaram pêssegos para suas tortas de verão. Ela os observou comer enquanto sua própria barriga dói com oco. Silêncio. Seu rosto era elegível, uma calma tela sobre uma tempestade que ninguém ousou nomear. Não houve comemoração em Blackmore, mais sagrado para os olovais do que para os. Festa da colheita. Marcou o fim de trabalho e o início da riqueza. Os convites chegariam de longe. Plantações e linho branco cobriria as mesas. Porcos foram abatidos. Milho era fervido em panelas de ferro fundido. O vinho era derramado livremente. Os mestres brindaram terra, mas nunca aqueles que sangraram nela. Naquele ano a colheita foi particularmente abundante. O algodão chegou pesado, o milho maduro. Foi dito que os caminhos ocos ganharia mais do que em qualquer temporada anterior. E assim os preparativos começaram semanas depois. Avançar. Alta foi acusado, mais uma vez. Com o pão, um pãozinho de mel recheado, com ervas e especiarias, servido quente no centro de cada mesa. Seu toque era delicada, seu instinto exato, mas seu silêncio tinha peso. No silêncio, entre a abertura e o fechamento das portas do forno, entre o moer do pilão e do almofariz, ela se lembrou. 2 invernos se passaram. Eles tinha levado Elias, seu marido, um carpinteiro, quieto e forte, com mãos mais habilidoso do que qualquer homem livre ousou admitir. Uma noite, um saco de fubá tinha desapareceu, um pretexto. Eles o arrastaram de seus aposentos compartilhados e acorrentados. Ele para o poste de açoite. Ela ouviu cílios, cada um como um trovão, estalando a espinha dorsal do mundo. Ao amanhecer, o corpo sumiu. Disseram que ele correu, mas Alta viu o sangue na palha. Ela tinha visto a mancha. Eles nunca falaram. Desde então ela cozinhou com precisão, mas não presença. Sua mente derivou, e nela ela construiu algo paciente, algo afiado. Em a hora mais escura antes do amanhecer, enquanto a plantação ainda dormia, ela se levantaria e visitara a adega. Estava lá. Ela havia encontrado os potes quebrados, vidros de conservas esquecidas, destruídas, empoeirados. Ela os tratava como relíquias, envolvendo cada fragmento em pano e dobrando eles atrás de pedras soltas. Os outros
sussurravam sobre ela. Alguns temiam que ela tivesse enlouqueceu. Outros rezaram quando ela faleceu. Mas ninguém ousou perguntar. Aos olhos de Altia, havia algo não dito, não raiva. Algo mais frio, algo mais antigo. Ligado. Na manhã da festa, ela ficou sozinha na cozinha, mangas arregaçadas, flor na testa. A massa descansou, sob um pano de linho. Subindo com o ritmo da respiração, ela alcançou abaixo a pedra da lareira, puxando uma pequena pacote embrulhado em musselina desbotada. Dentro, lascas de vidro velho limpas, brilhantes, bordas opacas o suficiente para deslizar despercebido em migalhas macias. Ela começou a trabalhar, e fora dos corredores, preparado para agradecer. As noites em Blackmore mudou. Eles cresceram, mais silenciosos, depois mais estranhos. Cães que antes latiu para as carroças que passavam agora vede. Andou sem razão. Um se recusou a deixe o pé da árvore que chicoteia, onde Elias esteve preso durante 2 invernos. Antes, seu pelo se eriçou por nada, seu olhos rastreando movimento, invisíveis. Os escravos falavam menos depois do pôr do sol. Em silêncio, tons eles contavam histórias de sombras, movendo-se onde ninguém estava, de ferramentas perdidas, desaparecidos e retornando com manchas de sangue, de passos no silo embora ninguém estivesse lá. Alta ouviu, mas nunca acrescentou. A voz dela. Ela não precisava. Ela já conhecia a terra lembrada. Jedediah Sharp, o supervisor, carregou o ar de um homem que acreditava em si mesmo. Invencibilidade. Ele era jovem, pálido e rápido em tirar sangue por infrações, real ou imaginário. Uma manhã ele acordou com marcas de garras nas costelas. Ele alegou que era um gato selvagem. Outra vez, ele foi encontrado inconsciente no campo. Um corte no couro cabeludo e nenhuma lembrança de como ele caiu. Muito sol, eles disseram. Mas os trabalhadores notaram uma pá enterrada, torto na terra próxima, o cabo, pegajoso com o que não era solo. Não. Trimestres, o medo começou a criar raízes, não dos mestres, mas de algo mais antigo. As velhas começaram a desenhar sinais em cinzas. Acima de suas portas, o sal apareceu em círculos silenciosos sob as camas. Uma criança chamada Ruth disse que viu um homem entrando na milho ao entardecer. Quando perguntaram quem, ela disse, aquele que está enterrado. Ninguém corrigiu a alta, manteve-se em silêncio. Seu trabalho na cozinha tornou-se mais deliberada. Ela começou a armazenar pão, crostas e cascas de fruta em uma lata atrás. O fumeiro, longe da casa como se alimentando algo que viveu entre árvores. Ela voltava todas as manhãs para encontrar. A comida acabou. Uma vez um fragmento de madeira foi deixado em seu lugar, velho, estilhaçado e marcado com 3 entalhes, assim como o cabo da ferramenta que Elias havia esculpido com suas iniciais. A festa da colheita se aproximava. Mais perto, a casa principal cheia de clamor de preparação. Linhos passados, prata polida, barris de cidra laminados. Dos vendedores. Mãos brancas. Aplaudiu a abundância. Mãos negras. Sangrou para que isso acontecesse. Através de tudo isso, Alta se movia como fumaça. Ela falava quando falado, manteve a cabeça baixa. Mas, atrás de seus olhos, uma tempestade havia começado. Mover. Em uma gaveta trancada na despensa. Ela escondeu o início de seu trabalho. Minúsculo. Bolsas de linho cheias de alecrim seco. E cravo, aromático, amargo. Ela acrescentou. Fios de cabelo, restos de queimados. Pergaminho e o pó mais fino raspado. Das bordas do vidro da adega. Estes não eram ingredientes, eles eram memória. Na véspera da festa, um raio caiu em algum lugar distante. Os campos, embora nenhuma tempestade tenha ocorrido. O céu brilhou de forma estranha por um instante. A mula gritou e fugiu do jugo. Um silêncio se espalhou depois,
do tipo que, resolvido antes de algo definitivo. Isso, noite, Alta visitou o antigo fumeiro. Mais uma vez, ela ficou na soleira e falou, não com palavras, mas com respiração, com pensamento. Quando ela se virou para sair, havia uma única pegada em a sujeira ao lado da sua, mais profunda que dela. Apontou para casa. Ao amanhecer, o pão estava crescendo. As bolsas tinham desapareceu da gaveta. No principal corredor, os caminhos ocos dispostos. A melhor porcelana. Eles riram, eles, brindados, falavam de prosperidade. Sob a crosta de trigo com mel. Dentro da maciez de cada pão, esperava o silêncio do vidro e o peso de algo há muito enterrado. O dia chegou, envolto em uma quietude completa, demais para ser natural. Até os insetos que, geralmente subia em uma nuvem acima dos campos, mantiveram seu zumbido. O grande Blackmore. A casa brilhava sob o sol de agosto, e carroças rolavam dos vizinhos. Plantações, levando convidados vestidos com linho e presunção. Os corredores. Os cumprimentou com calor ensaiado. Suas vozes melosas, suas mãos sempre logo acima das costas daqueles que se curvaram diante deles. Dentro da casa, inchava, com aroma de carne assada, temperada, vinho e pão assado. Alta se mudou, através dos cômodos com uma calma sinistra. Suas mãos eram firmes, seus olhos, opacos como pedras do rio. Não deu nada. Ela colocou o pão nas mesas, pães dourados e, brilhando, aninhado em tecido branco, ainda quente. Eram 17, no total, colocado com cuidado ritualístico. Cada pão continha algo que os convidados iriam nunca suspeite. Entre as camadas de massa e mel, incrustados em ervas, e alecrim amassado, coloque as lascas. Alta havia embotado suas bordas manualmente. Apenas o suficiente para atrasar o dano. Não irregular, mas não seguro, não grande, mas não invisível, projetado para não rasgar o momento em que foram engolidos, mas para cortar, lentamente, insidiosamente, de dentro para fora. Oh! A refeição começou com brindes. Senhor, o louvai. Ficou alto na cabeceira da longa mesa, erguendo seu copo para a recompensa da terra e a bênção do trabalho. Risadas se seguiram, ecoando por toda a sala. Salão. Garfos tilintaram, vinho foi servido, pão passado de mão em mão, partido e compartilhado, amanteigado e mordido. Alta permaneceu na cozinha perto dos fundos. Corredor, fingindo polir latão. Bandejas. Ela não ouviu os gritos. Ainda não haveria nenhum. O que se ouvia era o silêncio que siga a festa, o silêncio que vem. Quando os corpos começam a parecer errados, quando gargantas secam inexplicavelmente, quando barrigas apertar com algo não dito. Isso levaria horas. Alguns dormiriam isso. Noite com uma leve náusea, descartando-a como indulgência. Alguns acordariam. Miserável. Um ou dois não acordariam em todos. Os primeiros sinais surgiram antes do anoitecer. Jed Sharp se desculpou, com o rosto pálido, suor escurecendo a gola da camisa. Ele cambaleou para fora da mesa, com uma mão pressionado ao seu lado. Um convidado, Dinachês, começou a tossir. Depois sentou-se com força, olhos ampla. Eles culparam o calor, o vinho, o tempero, nunca o pão. Por anoitecer, 6 estavam doentes, 3 violentamente. Um desabou perto do estábulos, sangue em sua saliva. Os corredores. Entrou em pânico em particular, recusando-se a ligar para ajuda. Um médico foi chamado, silenciosamente sob a luz de velas, e ele ofereceu remédios inúteis. Pó de giz, semente de mostarda, sangrando. Alta estava, questionada brevemente, seu tom medido. Suas respostas eram exatas. Se ela tivesse mudado receita. Não. Ela notou alguma coisa estranha na cozinha. Não. Alguém tinha. Mas alguém tocou no pão. Só ela. Como sempre.
Eles observavam seus olhos por tremer, por hesitação. Eles encontraram nenhum. Ela foi dispensada com uma carranca e voltou para o seu canto como móveis devolvidos ao seu lugar. Lá fora, a noite caiu pesada e chuvosa. Os grilos retornaram aos campos e sapos chamados das terras baixas. A vida como sempre retomou sua forma. Mas algo abaixo dele havia mudado. A festa havia terminou. O riso havia fugido. No trimestres a palavra se espalhou rápido, silenciosamente, reverente, trêmulo, não de morte, mas de equilíbrio. Em seu sono, alta não, sonho, ela descansou com as mãos cruzadas, abaixo das costelas, sua respiração profunda e uniforme. Lá em cima, uma passagem oca gemia em seus lençóis, agarrando sua barriga com mãos que nunca trabalharam um dia sequer. Solo. E em algum lugar abaixo do assoalho, vidro brilhava no escuro, cantando sua canção lenta. Os dias que se seguiu à festa se transformou em uma só. Outro, cada um embebido na mesma espessura. Silêncio. A casa em Blackmore cresceu. Mais escuro. As cortinas permaneceram fechadas por muito tempo. Depois do nascer do sol, as grandes portas, uma vez escancaradas para receber convidados, agora rangia nas dobradiças, enferrujadas e permanecia fechado. Os corredores, outrora deuses de seus domínio, movidos como fantasmas através seus corredores, pálidos, sussurrantes, olhando por cima dos ombros como se esperando algo que não conseguiam nomear. A doença agarrou-se à propriedade como uma segunda pele. Alguns se recuperaram, mas eles não eram os mesmos. Jed Sharp nunca falou. Novamente, sua voz reduzida a um tom fino. Chiado, suas mãos tremendo quando trazidas perto do pão. O convidado do Natchez era levado para casa meio consciente, envolto em lã, embora o calor persistisse, e a senhora Holloway, uma vez a inflexível matrona da mansão, tinha levado para vagando pelos corredores à noite, murmurando em latim fragmentado, com o cabelo solto, os pés descalços. Ninguém mencionou pão, ninguém acusou. Mas no cozinhas, uma nova distância se estabeleceu em torno. Alta, os outros servos a observavam, com algo entre admiração e pavor. Eles sussurravam sobre sinais, sobre retribuição, de justiça escrita em silêncio, sem derramamento de sangue. Ninguém falava de Elias, mas da sua ausência. Agora preenchia todos os cômodos. Alta retomou sua deveres sem questionar. Ela preparou refeições, pisos esfregados, roupas de cama dobradas. Seu rosto permaneceu ilegível. No entanto, algo em seus movimentos havia mudado. Uma certeza, um ritmo inabalável, como, embora cada passo seguisse um padrão, conhecido apenas por ela. Quando ela faleceu, através de uma sala, a conversa parou. Quando ela entrou nos aposentos, o espaço era feito. Uma noite, Ruth, a criança que havia falado uma vez do homem enterrado, aproximou-se dela com um maço de grama amarrada com barbante. Ela não ofereceu explicação, apenas colocou em altas mão. Alta não disse nada. Ela pegou-a embrulho e coloquei-o dentro da lareira, deixando a chama enrolar em volta dela até desapareceu na fumaça. Nas semanas que se seguiu, mais vieram até ela silenciosamente, discretamente, mulheres com olhos que não choravam mais, homens com mãos marcadas por trabalho. Eles não pediram vingança. Eles pediram lembrança. Eles trouxeram pedaços de pano, mechas de cabelo, pedras dos montes funerários. E Alta os levou. Todos, armazenando-os em uma caixa de madeira, abaixo do piso da despensa seca. Com o tempo a caixa foi se enchendo. No fundo dela residia sua verdadeira herança, uma pequena livro encadernado em couro, quebradiço pela idade. Seu páginas preenchidas não com receitas, mas marcações,
símbolos transmitidos através linhagens cortadas por navios correntes. Sua avó só falava disso. Uma vez, chamando de livro dos nomes. Não continha maldições, nem feitiços, apenas memória. Nomes dos que foram levados, daqueles perdidos, aqueles silenciados. Com cada oferta colocado na caixa, Alta adicionou um novo nome às suas páginas. Os caminhos ocos começaram. Perder o controle. As colheitas falharam apesar. O clima. O solo ficou duro, recusando-se a ceder. Gado parido. Natimortos. Uma das casas de hóspedes. Queimava na noite, embora nenhuma lâmpada tivesse. Foi aceso, e ainda assim ninguém saiu. Eles agarraram-se ao seu império em ruínas. A ordem insistente permaneceu. O médico parou de vir. O pregador não retornar. A estrada para Blackmore cresceu. Com cardo e videira. Era como se a própria terra virou as costas. E, ainda assim Alta permaneceu. Uma figura discreta em as sombras da casa, suas mãos manchada de flor, seus olhos claros. Ela não se regozijou. Ela não falou de vingança. Mas aqueles que olharam de perto viu a verdade. Ela se tornou a espinha dorsal de Blackmore. Não um servo, não um vítima, mas uma memória que não desaparecer. Quando o outono chegou, outros começaram a segui-la sendo dito. As refeições foram preparadas diferentemente. Velas foram acesas e deixadas queimar até o pavio. O pão nunca foi quebrado sem uma palavra dita primeiro. Abaixo de cada frase falada, abaixo, a cada movimento, pulsava uma única entendimento compartilhado. Os mortos não tinham. Foram enterrados em vão. À beira do inverno. Blackmore não cantarolava mais com certeza de poder. Os campos se abrem. O solo seco e rachado apesar da chuva. O grande carvalho que uma vez sombreava a varanda sul da casa tinha dividido em dois durante uma noite sem vento. Seu tronco apodreceu no centro. Os pássaros pararam de fazer ninhos em seus galhos. O vento carregava sons estranhos. E não um mestre, nem escravo, caminhava sozinho. Depois do anoitecer, dentro de casa, silêncio tinha se estabelecido. Senhora Olovai permaneceu confinada em seu quarto, olhando fixamente, numa esquina que ninguém mais ousava olhar. Seus olhos estavam vermelhos, sua voz reduzido a sussurros numa língua não o seu próprio. O Senhor Olovai tinha levado-a, bebendo abertamente, andando pelos corredores com espingarda e uma Bíblia, como se alguém pudesse redimir os pecados incentivados pelo outro. Os servos passaram por ele como sombras, dizendo: nada. Nenhuma ordem foi dada. Nenhuma. Eram necessários. Nos aposentos, surgiu um ritmo diferente. As refeições eram compartilhado com cuidado. Orações oferecidas não em esperança, mas em reconhecimento. Velas eram aceso não para os santos, mas para os perdidos. Alta não se movia mais sozinha. Onde antes ela caminhou sem falar, agora outros caminharam com ela. Nunca na frente, nunca ao lado. Sempre logo atrás, como se estivesse seguindo um caminho há muito escondido, mas de repente visível. O livro de nomes ficou mais espesso. Páginas antes nítidas agora suportavam o peso de gerações. Alguns nomes vieram com histórias, outras apenas com lágrimas. Algumas foram acrescentados em silêncio, pressionados no margens por mãos cansadas demais para falar. Alta registrou cada um com um pedaço de salgueiro carbonizado e selado sob marca conhecida apenas por seu povo. Ela leu os nomes em voz alta uma vez com uma voz tão suave. Parecia vir das paredes. Então, ela fechou o livro e o enterrou sob as raízes da velha figueira. Atrás dos aposentos, a mesma árvore onde sua mãe foi chicoteada em 37, onde Elias esculpiu um coração na casca. Uma primavera, sem ser vista. A casca
Ainda carregava a cicatriz, embora a escultura se foi. Notícias de Blackmore começaram a chegar. Espalhados. Outras plantações sussurravam sobre a doença que nunca foi embora dos campos. Morreu de uma mulher na cozinha que poderia silenciar um homem com um pedaço de pão. Alguns a chamavam de mulher mágica. Outros disseram que ela havia fechado um acordo com o diabo. Mas aqueles que conheceram Elias, aqueles que carregaram seus mortos na noite para sepulturas sem identificação, disse nada. Eles apenas observavam o céu e esperou por sinais. Anos se passaram. Então, a guerra chegou. Os soldados marcharam através campos que não produziam mais. A casa em Blackmore foi encontrado vazio. Seu móveis cobertos de mofo, suas janelas despedaçado por dentro. Na raiz, adega, encontraram potes ainda lacrados com cera, mas seu conteúdo havia se transformado. Preto, sem corpos, sem sobreviventes. Décadas mais tarde, um historiador do norte desenhado por os rumores chegaram com um caderno e câmera. Ele coletou fragmentos, cartas, páginas do livro Razão, uma faca enferrujada enterrada sob a lareira. Entre eles, ele encontrou uma fotografia. Uma mulher parada em um avental longo, expressão vazia, segurando um pão redondo em uma mão e um maço de ervas secas no outro. Dela. O nome não estava escrito no verso, mas alguém havia inscrito uma única linha em tinta desbotada para que se lembrassem de nós. Nunca em silêncio. O historiador arquivou foto em ambiente doméstico desconhecido. Década de 1850. Apareceria em um livro anos mais tarde. Sua breve legenda, seu contexto. Perdido. Mas nas cidades próximas, alguns ainda contou a história. Não aquela em livros, o outro. Da mulher que alimentou os que passavam fome, que assavam a verdade na boca daqueles que engoliu mentiras, que falou através silêncio e transformou a dor em memória. Eles não a chamavam pelo nome. Eles simplesmente a chamou de aquela que, lembrado,